Olá, boa tarde para todos que estão nos assistindo. Boa tarde também no Brasil, que é 1 hora da tarde já. Pessoal de Lisboa, de Portugal, da Europa. Inês, boa tarde, você está aí em Bruxelas. Vamos Boa hoje. tarde, Adriana. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem? Contente É. aí de voltar a falar com você. Inês, foi um prazer. A primeira parte toda a sua história que você contou sobre o Fio Vermelho, é, todo o caminho, toda a trajetória da tua infância, da militância no Brasil. Nossa, aquilo é uma lição de vida, é uma história fantástica. E toda uma vida mesmo para costurar, né? Porque hoje tem a segunda É. parte, agora contando a parte do exílio, da sua chegada em Bruxelas. Aí já Então, é a parte da costura, né? exatamente, a parte da costura. Então, vamos fazer o Dos seguinte, para quem. remendos, remendos. Não, é uma colcha de retalhos, né? É, Totalmente é, costurada. é um Para quem está óleo. acompanhando a gente pela primeira vez, o vídeo da primeira parte de toda uma trajetória da infância, militância no Brasil, exílio na Bélgica, o Fio Vermelho, toda uma vida para costurar com a Inês Oludé, está disponível no YouTube, a parte 1. E hoje ela vai começar a contar para a gente a segunda parte, que já é a parte mesmo dela em Bruxelas. Então, uma boa tarde para todos. Inês, eu vou só fazer uma introduçãozinha pequena da tua biografia, só para a gente dar continuidade ao vídeo, e depois você começa a contar a trajetória, tá? Tá bom, Inês, vai lá. Boa Inês, tarde a todos, né, também, quem estiver por Inês, aí. isso, boa tarde. Agora a gente está todo mundo mais ou menos conectado no mesmo horário, né? Inês Oludé Uhum. da Silva, pernambucana, residente em Bruxelas, é artista, ativista e poeta subversiva, com formação em História da Arte, Arqueologia e Pintura Monumental. Membro da Coalizão dos Artistas da Unesco pela difusão da História Geral da África e diretora do Museu Valise da História da Escravidão, parceiro da ONU Unesco. Participou das publicações organizadas pelas editoras Ecos do Nordeste e Helvécia. Infinita e Helvécia. Participou também de coletâneas em Paris e A Geração que Queria Mudar o Mundo, Marcos da Memória do Ministério da Justiça. Não é isso, Inês? Exatamente. Então, agora é com você, Inês. Conte-nos É comigo. toda essa caminhada desse fio vermelho que você está costurando aí na sua vida e que ainda não parou, que tem muita coisa ainda para É. fazer. Não, é uma colcha de retalho, né, que você passa a vida toda costurando, remedando, tapa um buraco aqui, tapa outro ali, e vai levando, né? E então a gente estava no momento da adaptação na Bélgica, né? Tinha aqueles quiprocóis engraçados que os europeus na época, mas não tinham a mínima ideia do que era o Brasil, né? Eles pensavam que o Brasil, a capital era Buenos Aires. Pensava que a gente falava espanhol. Para eles, a gente era uns macaquinhos que não sabia nada, sabe? Que morria de fome na rua. Às, Eu às, lembro disso. Uma às vez vezes, perguntava se tinha selva no Brasil, né? Se ainda cobra andando pela rua. Aí é. como sempre fui muito brincalhona, assim, muito. Aí eu dizia mesmo, sabe? Eles diziam, e as cobras, como é que é? Aí eu contava um monte de cobra que você anda com elas na rua e tal. E eu fazia mesmo, eu assustava mesmo, eu digo, ora, vamos se informar, né? Um dia ficaram muito impressionado porque numa revista brasileira que eu recebi, tinha loiros, tinha gente branca, eles não podiam acreditar. Mas como é que foi minha adaptação na Bélgica? Olha, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque onde eu chego, eu boto o pé num país, eu não piso devagar, eu piso igual que qualquer pessoa do país. Eu me sinto imediatamente do lugar. Eu sempre tive a noção de que eu sou do mundo, entendeu? E que o mundo é de todos. Eu nunca. Não existe mundo, terceiro mundo, quarto mundo, quinto mundo, primeiro mundo. Isso, para mim, é pura imbecilidade de vira-latas. Para mim, o mundo é um só e atualmente ele está afundando. Então, ou a gente rema junto ou afunda junto, né?
Então, para mim, o mundo sempre foi de todo mundo. E eu pisei, onde eu pisei legal, pisei de pé firme e não me amofino mesmo. Eu não me sinto estranha em lugar nenhum, né? Isso os brasileiros ficavam impressionados, meus companheiros, né? Porque a gente era acho que uns 60 exilados brasileiros aqui na Bélgica. Tinha muito pouco brasileiros na época. Era um total de uns 1.500, com os funcionários, tudo de embaixada e tudo. E os exilados, nós éramos 60, né? E aos poucos eu fui fazendo amizade com todos eles, um convidava aqui, outro convidava ali, tinha festa, violão, essas coisas, canto, né? Era muito, muito legal. Almoços, a gente se encontrava muito para amenizar, né? O exílio, porque o exílio não é uma coisa fácil, você fica sentado entre duas cadeiras, né? Você fica no centro de lugar nenhum, você não sabe se é de lá, você não é mais de lá, você nunca vai ser daqui. É uma coisa muito complexa. Muita gente teve bastante problema para se adaptar. Eu considero que eu não tive. Primeiro, eu tive muita sorte de ter sido recebida pela Igreja Reformada de Bruxelas, apesar de eu não ter nenhuma religião, eu sempre me dei bem com todas as religiões, desde que não queiram me doutrinar, né, não queiram me levar para eles. Eu tenho um irmão pastor, eu sou do candomblé, eu tenho de tudo na família. Tem ateu, tem. Se você pensar, tem. Família grande. Então, a gente teve muita sorte, porque eles acolheram a gente muito bem, mas era de uma ignorância, assim, lamentável, né? Então, no primeiro dia eu contei lá, né, que fizeram aquele macarrão, né, e eu fiquei lá, eles vieram me ensinar a usar garfo e faca, e pensando que eu não sabia comer, porque eu fiquei olhando aquela desgraça ali na minha frente, né, porque durante um ano e meio praticamente a gente comia macarrão lá na prisão. Então, os caras trouxeram um macarrão para ensinar a gente e a economizar e a comer a maneira dos europeus, porque mas já tinha banana na época aqui. Não, mas o mais engraçado é que teve tantos imigrantes, né, no Brasil, italianos, várias nacionalidades, então naquela época devia ser muito difícil a correspondência. Quem ia não contava para os outros como é que era, né? Mas quem ia não voltava, e às vezes perdia completamente o contato. Eu Pois tenho uma é. amiga minha que a gente foi para Veneza passar uma semana na casa da avó dela, e conversa vai, conversa vem, acabou na casa da avó. Não, da avó dela. Só que a avó já tinha morrido. E conversa vai, conversa vem, ela descobriu que a avó, na realidade, era brasileira, tinha nascido no Brasil, de origem italiana, e ela nunca soube disso. Quer dizer, perdia o contato, entendeu? E as pessoas que iam, imigrantes, na época da colonização, era um bando de selvagem, era um bando de degredados, né, de gente analfabeta. O analfabetismo aqui na Europa foi até 1917, entendeu? Quando começou a obrigatoriedade do ensino, mas a fome na Europa era muito grande e esse povo ia para trabalhar, não era para, entendeu? Então era. E depois não tinha informação, porque primeiro os militares censuravam tudo sobre o Brasil. Foi aí que começou, por exemplo, o Brasil era conhecido pela bunda, a bundolatria, porque os militares eles só mandaram, era o turismo sexual que eles incentivaram no Brasil, só mandavam foto de bunda de brasileiras. Então a gente tinha aqui o maior problema, porque eu sempre fui muito respondona, nunca engoli sapo de ninguém, mas a maioria das mulheres aqui sofriam muito, porque a imagem dos europeus era que os brasileiros eram tudo puta e que os homens eram tudo gay. Entendeu? Era essa imagem que eles tinham. E mudou muita coisa, né? Mas na época o racismo era muito grande. Mas, enfim, a gente pagou bastante mico no começo. Quando a gente teve a primeira reunião que teve o tradutor lá, o padre espanhol, né? Ele era basco, né, da ETA, que quando ele traduziu, o meu ex-marido, a primeira coisa que ele perguntou aos belgas, pergunta aí para eles, mandou traduzir, é verdade que os europeus não tomam banho?
Olha, eu fiquei para morrer de vergonha, sabe? E aí o cara traduziu, morrendo de rir, né? O padre morrendo de rir, traduziu. E eles todos caíram na risada. E o pastor disse: eu só tomo banho em cada 15 dias. E assim mesmo, era com uma luvinha assim, sabe? Que eles ensaboavam aquela luvinha, passavam no corpo, enxaguava. E quando tomava um banho, era todo mundo na mesma água, depois pegava aquela água e jogava nas plantas. Segundo ele me contou, não sei se era palhaçada, mas enfim. Essa foi a primeira pergunta que meu ex-marido fez. Aí se juntaram tudinho para mostrar para a gente o que era dinheiro, nota de dinheiro, né? Aí, bom, às vezes eu também pagava de inocente, né? Ele mostra 100 euros, era franco na época, 100 francos, 200 francos, 500 francos, 1.000 francos. Aí eu digo, e não tem de 5.000? Aí ele, de 5.000? Não, é muito dinheiro, não sei o que lá. Eu digo, no Brasil tem. Por quê? Porque a gente tinha inflação enorme, então o dinheiro era altíssimo, né? As notas na Argentina, então eu estava chegando da Argentina, tinha 300, não, era 3.000% de inflação na Argentina na época dos militares. Então, você ia com uma carrocinha de dinheiro e voltava com 1 quilo de carne quando encontrava carne, né? Então eu tive muita sorte que eu me adaptei. O pastor botou a gente numa escola de francês imediatamente, uma escola profissionalizante, onde a gente foi estudar francês durante 8 horas por dia, durante um ano. Então, imediatamente entramos na língua. Eu sempre tive muita capacidade de língua, de ouvido. O brasileiro tem, em geral, por causa dos sons do português, né, que são muitos, e tem todas as línguas, só menos o ões, essas coisas, não tem mais. O português tem tudo que é som na língua. Então, para a gente, não é tão difícil de aprender uma língua estrangeira. E o francês é uma língua latina, eu já vinha de falar espanhol, fiquei 3 anos na Argentina falando espanhol, então eu já tinha duas línguas como base, né? E para aprender o francês, e eu gostei, aprendi muito rápido, rapidamente eu estava enchendo o saco de todo mundo lá, questionando, zombando, né, dos micos e tal. E, e por aí foi, né? E depois, uma coisa muito ruim no começo era o racismo. O racismo era muito grande. Mas eu também pagava mico no sentido de que, sabe, lá no Recife, você lembra, né? Você está num ônibus, as pessoas estão com pacote, estão com bolsa, você pede para levar, né? Eu pedi aqui, o povo saía berrando, dizendo que eu queria roubar. Depois é que eu fui entender que era outra coisa, que você não pode nem chegar perto dos europeus, quanto mais pedir para levar a bolsa deles no tram, no ônibus, né? Então teve esse tipo de coisa assim que a gente foi. é, eu lembro a primeira vez que eles levaram a gente para jantar num restaurante belga, comer o prato nacional, que é mexilhões com batata frita. Tudo aqui é com batata frita. Aí o mexilhão, a mulher tentou durante meia hora me explicar que o mexilhão tinha dois sexos, né? E eu larguei a palavra Afrodite e aquilo provocou assim uma coisa assim incrível, né? Porque eles não entendiam. Me mostraram o que era elevador. Isso aqui é um elevador. Aí depois, o que é que eles me ensinaram mais? A televisão, né? Mostraram televisão, aí eu digo, e não tem cores? Não, em cores não temos ainda não. Quer dizer, no Brasil já tinha, porque já tinha, né? Nos anos 70 a gente já tinha tido televisão em cores, né? E então, aquele monte de besteira assim. Mas teve uma vez, o negócio do racismo me deixou muito, muito irada, assim, porque aconteceu que eu estava no ônibus, foi no verão e estava muito calor, e assim, muita gente, né? E tinha uma senhora que parecia que estava se sentindo muito mal ali com aquele calor, ela era gorda. Aí eu estava sentada e a gente tinha essa mania de dar cadeira também lá no Recife, né? Para as pessoas mais velhas, para as pessoas com criança. Levei muito esporro de velho, né? Porque eu oferecia cadeira. Que você está pensando que eu não aguento ficar em pé? Era uma desgraça. E essa mulher, eu vi que ela estava sofrendo. Aí eu digo, bom, minha senhora, por favor, quer sentar? Ela foi e sentou. E eu fiquei em pé, né? Ela começou a me dar cotovelada. Aí eu olhei, eu digo, me afastei para ver se não era que estava por causa do calor, né? Como ela era gorda. Aí ela, cotovelada. Aí eu digo, o que está acontecendo, minha senhora? Aí ela disse,
Eu odeio estrangeiro, saia de perto de mim que eu odeio estrangeiro, eu sou belga. Aí eu digo, mas isso não é culpa minha, senhora, que a senhora é belga. Lamento muito, eu sou estrangeiro e vou continuar sendo. Mas aí foi, o povo no ônibus ficou assim muito chocado com o que ela falou, né? E todo mundo, não, senhora, não ligue não, deixa para lá. Eu digo, deixa para lá não, eu acho que eu vou dar umas porradas na cara dela, porque eu não vou deixar passar. Aí ela levantou e saiu correndo, pediu parado e foi-se embora. Aí eu me sentei bacana, eu digo, nunca mais eu ofereço uma cadeira minha para ninguém aqui nesse país. Mas ofereço assim quando é grávida, quando é idosa, coisa assim, né? E hoje em dia, todo mundo me oferece a cadeira, né? Por causa dos cabelos brancos, né? Quer dizer, não todo mundo, os africanos e os marroquinos, porque os belgas mesmo é muito raro. Aí é bom eu ficar velhinha, porque agora sou eu que sou agradada por eles. Então, pronto, foi Mas essa coisa. Diz. você estava contando na outra parte, quando você sentou no chão e começou a Hum, pintar, né? pois é. Foi bem Pois no é, comecinho também. Foi assim que não, você não foi logo chegou. assim, não. No começo a gente tinha que viver. Aí era, bom, foi aprender, depois trabalhar, depois essas coisas. Eu trabalhei sempre com ensinando, né, o português. Eu era professora de francês, mas eu ensinava português, trabalhei em empresa, em banco, essas coisas, mas sempre ensinando português, né, porque caso das relações com a América Latina, essas coisas. Então, é, eu trabalhava como professora. Depois eu passei a trabalhar como professora de arte plástica, essas coisas, né? E, não, o que aconteceu foi que essa história sumiu da minha cabeça. Caixa Preta fechou ali, eu vivi, separei do meu ex, casei de novo, depois separei de novo, casei de novo, separei, agora estou eu só, entendeu? Quer dizer, foi viver a vida. Então aquela coisa ali ficou na caixa preta, não, não aparecia, eu nunca falava nessas coisas, nunca, às vezes me pediam uma entrevista, era muito raro, eu dava, mas falava por alto assim, não pensava nessas coisas, não. Tinha que viver, né? A vida estava ali. Eu jovem, eu gosto de dançar, eu gosto de sair, eu gosto de passear, eu gosto de ter amigo, eu gosto de viver, eu não gosto de ficar na tragédia, né? Eu tenho até um poema que eu digo: aquelas negras tragédias, a gente corta em pedaços e joga pelos espássaros para ver o vento levar. Né? Para mim, o vento leva, né? Mas aconteceu que em 94 eu já estava com o belga, né, o arqueólogo belga, casado com ele, e ele gostava muito de televisão, eu odeio televisão, eu nunca tive, nem tenho. E ele gostava muito de televisão, e às vezes à noite a gente ficava ali vendo televisão e eu deitava a cabeça no colo dele enquanto ele olhava aquelas porcarias, e eu ficava cochilando. E um dia eu me acordo vendo um filme, não, eu dormi. E a última imagem que eu tinha visto era de um filme que mostrava o incêndio de La Moneda no Chile, né, que eu assisti lá no Chile durante o golpe de Estado. E fui dormir, fui para a cama, fui dormir, e geralmente meu marido belga, ele dormia muito tarde, ele ia dormir lá para as 2 da manhã, toda noite. E, e eu dormia mais cedo, tipo 11 horas, essas coisas. E quando foi assim, tipo 2 da manhã, eu me acordei, sentei na cama, e aquela imagem que tinha trabalhado minha cabeça durante o sono voltou. Aí eu olhei assim e eu disse: meu Deus, eu podia ter morrido. Eu tomei consciência das maluquices que a gente viveu naquela época, dos horrores, do enfrentamento também que a gente teve, tão jovem, ter enfrentado esses perigos, né? Aí eu entrei numa crise assim de tremedeira, meu corpo tremia assim durante 2 meses e meio, meu corpo tremeu incontrolavelmente, sem eu poder segurar nem uma colherinha de chá, sabia? Eu não conseguia, eu me levantava e caía, mas era uma coisa estranha, porque eu não sentia realmente assim uma emoção, eu não sentia medo, eu não sentia, mas aí comecei a contar a história na cabeça. Contava a mesma história, longuíssima história do Chile, da prisão, do Brasil, de tudo. Aquilo voltou tudinho, mas era 24 horas sobre 24 horas. Aí eu digo, meu Deus, eu vou ter uma psicose aqui se eu não cuidar.
Mas eu cuidei eu mesma, eu não fui em psiquiatra, nem psicólogo, nem tomei remédio, nem nada, né? Eu digo, eu vou enfrentar, se eu enfrentei aquilo, se é minha história, é o que eu vivi, então eu tenho condições de enfrentar, se eu tive condições de vivenciar e de sobreviver, então eu tenho condições de trabalhar isso de alguma maneira para absorver essa memória. Eu percebi que era a caixa preta mesmo que se abriu, né? Aí coincidiu que separamos, eu e meu marido e tal. Aí eu fui para o Brasil, fiquei 3 anos lá no Brasil, curtindo essas memórias. Né? Durante os primeiros 3 anos, eu acho que eu não dormia nem 3 horas por dia, era uma coisa incrível. E menos eu dormia, claro, mais se ativava a psicose, né? Porque eu acabava sonhando acordada, pois que não dormia, né? Mas tinha algo assim que se transformou num guia na minha cabeça, uma espécie de guia. Um homem que vinha, sentava ali na minha cama e ficava alisando minha mão, conversava comigo, e eu estava sabendo que eu estava sonhando, mas eu estava acordado ao mesmo tempo. Meu irmão dizia que eu era o cachorro de vigia da casa, porque qualquer barulhinho eu ouvia e chamava ele, Pedro, acho que tem ladrão aí dentro de casa e tal. E Pedro vinha e tinha, sabe, no jardim, na fábrica dele ao lado e tal. Então, durante 3 anos, foi essa memória aí, contando história. Mas eu trabalhava, eu ia dar aula na Aliança Francesa, né, que eu dava aula de francês. No Brasil, eu dava aula de francês na Aliança Francesa. Eu ia dar aula, tudo normal, mas a cabeça funcionando ali com aquela história. Mas eu percebia que havia um perigo, que se aquilo não fosse absorvido, podia me levar a alguma loucura, alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu tinha um material que até hoje eu tenho aqui, foi uma coleção de lápis que meu ex-belga lá trouxe da Alemanha, uma coleção assim de lápis maravilhosa. E aí eu digo, bom, me sentei no chão e comecei a desenhar. Agora eu tinha assim na escola, sabe, feito desenho, eu desenhava na areia, mas era coisa garrancha, assim, nunca tinha pensado nunca nem que eu ia ser artista algum dia. Eu comecei a desenhar, e os desenhos foram incríveis, porque foram para compensar aquelas memórias que estavam vindo, né, aquelas tragédias. Aí os desenhos eram incríveis, porque, olha, eram puras cores, sabe? Tudo muito, muito colorido, muito bacana, ligado a lendas do Brasil, histórias. Lindíssimo. Entendeste? Minha pintura depois ela se transformou, né? Quando tudo isso foi resolvido, ela foi se transformando, foi ficando mais abstrata. Mas isso aí eu via que tinha ligação com minha vida no Brasil. Tenho que fazer uma parte e dizer que minha mãe era uma grande contadora de história, né? Ela contava história para a gente todo dia. E essas histórias da minha mãe me ajudaram muito na prisão. Porque eu encarnava os heróis das histórias dela, muitas histórias que ela inventava, e eu sabia que eu sempre ia me sair bem, que eu nunca ia, entendeu? Eu encarnava os heróis, digamos, não era bem herói valentão, era herói que era o bobo, digamos, que acaba vencendo no fim. Sabe aquele tipo de história? E ela contava muitas histórias para a gente. E todas essas histórias vieram na minha cabeça. Outra coisa que me ajudou muito foi o voodoo, né? O candomblé. Porque é, as pessoas tinham medo do candomblé e não me aproximavam muito, sabe, por causa disso. Tem até histórias que eu contei tem o livro que eu recomendo a vocês de lerem, se chama 68, A Geração que Queria Mudar o Mundo, que foi 100 companheiros que relataram o exílio. Nós temos um grupo até hoje de WhatsApp onde a gente troca, muitos já se foram, claro, e aí tem 100 companheiros que relatam o que foi esse período da ditadura e do exílio. E tem 3 contos meus, porque eu fiz tudo em forma de conto, porque lembrava minha mãe, entendeu? E me dava também muita memória, porque os contos te ajudam muito a se lembrar dessas coisas. Então, voltando, eu fazia as pinturas, ao mesmo tempo eu escrevia o que eu tinha vivido. Só que eu escrevia, mas não ia reler, porque eu achava que ela era muito doloroso. Então, eu passei 10 anos pintando. Né? Aí, após 3 anos, essa memória foi se absorvendo, né? Absorvendo, foi diminuindo, foi se autocontrolando, né?
também fui estudar kinesiologia, né, que é uma terapia para eu me ajudar, né, o corpo, que era o corpo que estava ali reclamando, então eu fui ajudar o corpo, já que o moral estava bom e a cabeça estava boa, eu estava lúcida e era o corpo que estava sofrendo, né? E para evitar de ter doenças graves mais tarde, eu fui estudar kinesiologia, estudei 3 anos, fui terapeuta durante 10 anos, ajudei muita gente, sobretudo professores de escola primária, porque eu me especializei no Brain Gym, né, que é a ginástica cerebral, e que ajuda muito você a se autocontrolar. E isso me ajudou muito, tudo isso me ajudou. Eu fiz eu mesma a minha autoterapia com a poesia e com a pintura, isso me ajudou muito. Então, fiquei ao cabo de 7 anos dessa história, sumiu tudo. Aí eu voltei do Brasil para a Bélgica e fiquei, até hoje estou aqui. Foi também, aconteceu a morte do meu pai, minha mãe já tinha ido também, aí eu fiquei muito assim, sem chão no Brasil, sabe? Eu tive que retrabalhar isso de voltar no Brasil sem meus pais, aquela coisa toda. Embora que eu tenha meus irmãos e tudo, mas é diferente, os pais é diferente, tuas raízes, né? Os que te conceberam. Então, eu fiz muito pinturas para eles, escrevi poesias e contos em função do que eles me legaram, né? E essa caixa preta foi, então, ficando transparente, e eu comecei a gostar de desenhar, de pintar, e aí eu me inscrevi na Academia de Belas Artes, e tive uma professora muito boa que percebeu que eu já tinha um estilo, e ela me incentivou muito, inclusive a minha primeira exposição foi ela que organizou, foi até uma história muito boa, porque ela tem aqui na Bélgica um grande curador, né, que trabalha na Volvo Pro Arte, e ele pediu a Maria Kipreu, que era minha professora, para fazer a exposição dela lá, e ela é uma grandíssima artista, ela faz uns trabalhos maravilhosos, umas telas de 3 metros, assim, de 4 metros, 7 metros, sabe? Com o pincel dela só tem um fio. E o trabalho dela é, assim, maravilhoso. E ele pediu para ela mandar o trabalho dela, ela mandou umas fotos, mas ela me disse, Inês, me dê 10 fotos do seu trabalho. Aí eu digo, para quê? Ela disse, não, me dê. Aí eu dei, né? Aí ela mandou, aí pouco depois o cara telefonou, ele chamava Franz Prepper, mas não me lembro mal o nome dele, mas é um curador importante aqui na zona flamenga, né? E aí ele telefonou para a Maria e disse, olha, Maria Kipreu, eu não gostei do seu trabalho, mas gostei da sua aluna, então eu vou fazer uma exposição da sua aluna. Eu digo, meu Deus do céu. E ela ficou muito alegre e organizou a exposição, mas eu não quis ir sozinha, outros alunos vieram e ela também, né? Botou umas obras dela também, e foi uma exposição muito bonita para 4.000 pessoas, quer dizer, uma primeira exposição, você tem 4.000 pessoas e um curador conhecido que escreve um papel sobre você, é muito importante, né? Mas eu não tinha muita ambição desse lado, não, foi ela que foi me empurrando, Aí, aos pouquinhos, eu fui revelando, né, que era artista, e aí eu ainda tinha muita coisa para resolver na minha vida, né? E então eu me voltei muito para a África, por causa da questão do racismo aqui na Bélgica, que já mudou muito, mas na época era muito forte. E aí eu me meti com a África, né? Fui para a África, fui para o Benin e Nigéria, Togo, já fiz exposição no Museu Nacional da Tanzânia, né, de Dar es Salaam, fui no Senegal, em vários lugares, e eu era muito apaixonada pela África, ainda sou, trabalhei muito aqui com os africanos, fizemos muitos projetos juntos, e aí eu fui para o Benin por convite, né, me convidaram para ser júri de um festival, o Festival de Cinema Laguna Imagem, sobre a escravidão, do cinema documentário sobre a escravidão. Então, ali estavam documentalistas do mundo todo, africanos, né? Ou americanos, ou sei lá, que vinham de tudo que é canto. E eu fiz parte do júri. E foi uma experiência muito maravilhosa, assim, muito rica. Já 15 dias antes eu já estava aqui pavorosa, porque, meu Deus, eu vou para a África, sabe? Era aquela coisa. E
Foi uma história, inclusive, muito bonita, que eu já escrevi, já contei, devo um dia desse botar em algum canto aí essa história, porque ela é muito fantástica, sabe? Porque foi uma coisa inesperada. Eu conto logo. Eu estava aqui andando no bairro africano, aqui no Matonguê, e passou uma moça do Congo, né? E ela me viu e ela disse: Oi, ei, Inês, a gente sempre dá bom dia, se fala e nunca sentamos para tomar um copo. Eu digo: Pois então vamos agora, né? E fomos, sentamos, e ela perguntou o que é que eu fazia, eu fui explicando. Eu digo: eu estou fazendo agora uma pesquisa sobre a escravidão, não sei o que lá. Tu tem que ir para o Benin imediatamente, porque tu vai no meu lugar. Eu ia como júri de um festival, mas quem vai é tu, porque eu não entendo nada não entendo nada da escravidão e tu vai então no meu lugar. E aí eu disse: Oxente, pois não. Aí, quando isso era num domingo à noite, quando foi na segunda mesmo, já fui, já comprei a passagem. E aí ela avisou, quando eu cheguei lá no Benin, já tinha meu nome no catálogo, né? E aí, 2 dias depois que eu cheguei em Cotonou, a televisão de lá veio entrevistar, né? Veio a televisão e vários jornalistas e, bom, tinha gente ali do mundo inteiro, cineastas conhecidos e tal, africanos, que premiados e tal, e eu que não tinha nada a ver com esse mundo do cinema, só que eu gosto de cinema, mas era fazendo pesquisa sobre a história da escravidão. E aí, com a entrevista, todo o Benin ficou sabendo que tinha ali uma brasileira afrodescendente em Cotonou. E foi assim uma festa. Todo mundo vinha para o meu hotel, traziam presentes e contar, inclusive os brasileiros retornados, né, os que chamam os agudás, foi muito, muito legal. E, inclusive, fui recebida pelo rei de Porto Novo. Foi uma festa para mim no Benin. E aí, fomos visitar o Idá, a Rota do Escravo. Quando chego lá, eu fiquei muito assim, eu digo: essa história está mal contada, sabe? Porque tinha homenagem a um grande negreiro brasileiro, que era Francisco Félix de Souza, né, o famoso Tchá-Tchá. E eu disse: não, isso não pode ficar assim, não. A Unesco não pode chegar assim e escrever a história do jeito que ela quer para agradar os brancos, né? Aí eu comecei a juntar tudo que é material que eu tinha, juntei. Aí eu vinha já juntando muita coisa, eu achava aí nos sebos, achava muito livro, muito documentos, porque aqui tinha muita coisa, né, por causa do Congo. Então eu tinha muita coisa sobre a escravidão. E aí eu disse: bom, eu vou pegar então esse material que eu tenho todinho aí e vou elaborar um projeto com isso. Foi assim que eu elaborei o Museu da Escravidão. E fui no Benin, fui no Voodoo lá, eles me batizaram, me deram esse nome Oludé, né, que significa o mundo chegou, né, Inês Oludé, quer dizer, o mundo chegou. E aí, ou a vida chegou, então para mim era um nome que realmente caía muito bem para mim, né? E eu adotei o nome e eles, bom, aí voltei para a Bélgica e comecei esse trabalho e fiz. Isso foi em 2002, quando foi em 2003 o trabalho estava pronto já, que era uma exposição pequena, eram 10 quadros que eu fiz de colagem, né, porque eu queria usar os documentos da época, que era para que isso fosse como um documento, entendeu? Mas uma visão minha, a colagem feita em função do que eu queria transmitir, e eu acho que eu transmiti bem, porque fez muito sucesso. Isso foi em 2002. A primeira exposição que eu fiz dele foi na embaixada, foi com o Haiti, uma associação do Haiti com a embaixadora do Haiti, porque estava ligado com a história do Haiti, né, a revolução dos escravos lá no Haiti. Então, depois, bom, esse projeto foi avançando, fui tendo muito contato com os africanos, a gente trabalhava muito junto, fazia muita conferência, muita coisa, muita exposição. Acabou que a Unesco soube do projeto. E um dia o diretor de história, do curador da Unesco, me telefona, né? E se apresenta, ele era um congolês. Aí ele me disse: a gente soube do seu projeto, estamos interessados, vai ter aqui as comemorações dos 200 anos da Revolução Haitiana, em 2004, né? E queremos que você venha. Aí eu digo: pronto, vou sim. Levei os quadros, cheguei lá, era um evento enorme, né, com 6.000 convidados, estava Gilberto Gil, estava, sabe, os 1.500 ministros africanos, e gente do mundo inteiro, assim,
os grandes pesquisadores da escravidão, Luiz de Salamolans, um grande pesquisador francês, e Susana Baca, muita gente dos Estados Unidos e tal, e foi muito bom. O Abdias do Nascimento estava lá com a esposa, né, já estava em cadeira de roda, e ficamos, inclusive, no mesmo hotel, foi muito, muito bom. E, infelizmente, o fotógrafo que eu tinha levado, desgraçado, entrou num evento de evangélicos, pensando que era o meu evento, ficou lá filmando os evangélicos, e eu fiquei quase sem fotos, só tem algumas fotos que a Unesco fez, e os documentos da Unesco, né, do evento. Mas eu fiquei muito brava, eu digo, mas tu é mesmo demente, como é que tu não pergunta, não sei o que e tal, ficou lá. Bom, enfim, é assim mesmo. E depois, mais tarde, eu entrei na coalizão dos artistas, né? Houve uma fundação de uma coalizão de artistas internacionais para a divulgação da história geral da África, né? Que é uma belíssima coleção que, inclusive, tem no Brasil, que ela está em todas as línguas. Eu acho que foi até o Haddad que lançou ela no Brasil, a coleção História da África, está gratuitamente em PDF na web, chama História Geral da África, da Unesco, é maravilhoso, né? Tem arqueologia, tem tudo. E então a gente fundou essa coalizão na Unesco e foi também muito interessante, encontrei com muita gente bacana. E isso foi, então, em 2004, passaram os anos, quando... Aí chegou o tempo da minha revanche, lembra que foi a ONU que me mandou para a cadeia na Argentina, lembra? Pois chegou o tempo da minha revanche. Em 2014, ou 15, não me lembro mais, foi 15, não, 14, eu recebi um telefonema da ONU, em Genebra, e aí o cara disse, Inês, eu sou fulano, eu vi sua exposição na Unesco em 2004, e nós vamos comemorar agora, fazer a inauguração da década de afrodescendentes, que a ONU decretou. E nós queremos sua exposição aqui para a inauguração. Eu digo, mas olha que maravilha, minha revanche. Minha revanche da história, né? Como o mundo dá voltas, né? Dá volta e não é plano, não, né? Porque se fosse plano, capotava. Ele dá volta bonitinho. E eu estou ali, mas minha mãe sempre dizia, minha filha, não se aperreie, lhe fizeram alguma coisa, não se aperreie, espere que o mundo dá volta. Um dia você vai ver, aparece lá e você está ali para lembrar. Né? Aí eu sei que houve a minha revanche, levaram minha exposição para a ONU, me levaram, tinha também gente do mundo inteiro lá nessa abertura dessa década, aí finalmente fizemos um contrato, a exposição fica lá até 2024. Então, ocupei a ONU, dessa vez convidada. E aí, bom, eu me senti realizada, né? Esse projeto foi realizado. Você tem que sentir que realizou alguma coisa na vida, para não ficar frustrado, para não ficar... Claro, eu tenho aí meus quadros, tudo aí, porque eu nem procuro muita exposição, e agora com Covid, eu não procuro, eu não apresento em galeria nem nada. É quando me convidam que eu exponho, só isso mesmo. Eu não procuro, não. Eu tenho... não tenho essa noção, não sou... Não sou comercial. Eu tenho do que viver, eu vivo bem por aqui, né? Depois não vou dar, talvez vou dar tudo isso para minha sobrinha, que ela adora meus quadros, sei lá, e ela fica cuidando disso aí, vou fazer um legado a ela. Ela é louca por minha arte, então pronto. E o projeto aí do museu continua, né? Em janeiro vou expor ele aqui de novo. Eu sempre tive muitas exposições dele aqui na Bélgica, muitas conferências, documentários e tal. Então eu me considero realmente que eu realizei alguma coisa na minha vida. Não corro atrás mais de nada, entendeu? Só se for da lua, porque eu adoro quando a lua aparece no céu, aí posso até correr atrás dela, mas outra coisa não. Sol, adoro sol, porque quando eu cheguei na Bélgica foi um dia de sol, nunca esquecerei, né? Essa cidade tão pequenininha, estava cheia de sol, no dia 21 de setembro, vai fazer agora 44 anos, e 43 anos. E eu
Não, 44. E, bom, quando tem sol aqui na Bélgica, eu não fico dentro de casa, eu vou para a rua, entendeu? Porque para mim, o meu dia de liberdade foi com sol. Então, é muito importante para mim. Qualquer raio de sol que apareça aí, ó, eu vou embora para a rua. Para mim também tem uma simbologia. O sol tem uma Para mim é simbologia muito forte. importantíssimo. Eu fiquei na sombra durante 1 ano e meio, chegar aqui um dia de sol, o que é que você quer? Sim, sim. Ver do sol quadrado, nascer quadrado. Então, chega aqui, tá o sol ali, cobrindo a cidade toda. Eu adorei. Então, nunca esqueci isso. E você esqueceu essa parte toda da militância, ou você se afastou totalmente, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não, nessa época em que estava com a escravidão. Fiquei militando contra o racismo. Sim. Não, a minha militância passou a ser contra o racismo, claro. Mas não estava mais com contato. Não tinha mais contato com aquele pessoal da parte política do Brasil que você sempre tinha. Sempre tenho. Sim. Fizemos esse livro, eu vou para o Brasil, eu fui convidada para fazer conferência lá com a Marília Guimarães, né? Ela fez lá um encontro de artistas e poetas pelo mundo, sei lá, não me lembro mais qual era o título, que inclusive foi organizado, o Niemeyer ainda estava vivo, foi ele que nos convidou, conheci lá o neto de Fidel Castro, houve o lançamento do livro do Fidel, quer dizer, tinha muitos companheiros lá, fiquei na casa de companheiros, nos encontramos, e é sempre aquela coisa. Lá no Brasil, lá no Recife, em todo canto no Brasil, no Rio, em todo canto, os exilados se encontram uma vez por ano. A gente, nas quarta-feiras de cinzas, lá no Recife é na quarta-feira de cinza, nos outros cantos tem outras datas, mas a gente todo ano na quarta-feira de cinza, temos encontro dos ex-exilados brasileiros que moram lá no Recife. E vem gente de tudo que é canto, inclusive vem do Canadá, vem da Dinamarca, né? A gente se encontra e temos um grupo de WhatsApp, né, que é o Grupo Amigos de 68, onde a gente comunica todo dia, né? E deveria ter saído o segundo livro, mas com o golpe contra Dilma não saiu, né? Mas, enfim, a gente continua, todo mundo continua ativo, ninguém parou, não. E agora, com o Bolsonaro, aí todo mundo está de novo ativo, né? Não, ninguém parou. Mas, assim, aqui não tinha mais sentido você continuar a luta contra a ditadura, porque não tinha mais ditadura e não tinha mais. Não, e a escravidão é uma coisa muito importante, é algo que tem que levantar essa por causa do racismo, as consequências da escravidão. Sim, exatamente. Não é nem a escravidão é não em si, mas é as consequências que a gente vive diariamente. Sim. Exatamente, são as consequências. Então, a gente fez muito grupo de estudo, que eu dava aula para os mais jovens, né? E os africanos aí, hoje em dia, tudo me chama de mama ou de tantinês, né? Porque foi toda uma geração que a gente formou, assim, de jovens. Agora, quando houve agora a manifestação pela morte lá do negro americano, a gente estava lá, foi uma belíssima manifestação imensa, e participo de tudo que é evento, manifestação, nós estamos sempre alertas com a questão do racismo, entendeu? Porque que é muito importante. E publiquei um livrinho do museu, entendeu? Não, nunca parei, mas mudou a forma de luta, porque eu também acho que a luta é luta em qualquer canto e, entendeu? Lá onde tem erro, você tá ali ajudando a consertar. Claro, agora com a minha idade, o meu trabalho é mais quase simbólico, assim, é poético, né? Meu trabalho. Não, agora é registrar tudo. Agora é registrar. Lógico, né? Você viu naquela carta, como eu digo, é registrar tudo, porque está voltando no Brasil e em outros lugares, né? Extrema-direita fraudando com fake news e se organizando para derrubar as democracias, né? E então nós temos que ir negando tudo isso, então nós temos a obrigação, não é nem dever, é a obrigação de contar a história, entendeu? Temos prova, eu tenho documentos. A semana passada, olha, mexendo aí, eu procurando uma coisa, achei outra.
achei um documento da Embaixada Brasileira onde tem meu nome dentro. Meu nome de meu ex-marido e do companheiro que caiu com a gente. Subversivo, né? Está lá escrito, subversivo, um documento do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, que era enviado às embaixadas argentinas, que era a questão da Operação Condor, entendeu? Que a gente ainda não tinha dado aqueles nomes, só soube depois que, quando encontraram aqueles documentos no Paraguai, toneladas de documentos da colaboração dos militares da América Latina, né, para fazer desaparecer os opositores. Estava lá meu nome. Eu achei esse documento aí, eu fiquei assim, estarrecida. É um documento longuíssimo, com muitas páginas, com o nome de muita gente, com coisas que o Ministério Brasileiro informa a ditadura argentina sobre os brasileiros que estavam na Argentina. Olha que absurdo. E é evidente que a Argentina também informava. Entendeu? E o pior, eu até botei aí na minha página, quem quiser procurar, em fotos, eu printei uma parte, e tem onde o Brasil fala para a Argentina de uma coisa que eles estão criando no Uruguai, né? E pegaram quem para ser o diretor dessa coisa, era lá um negócio de propaganda para limpar o nome dos militares, para encher a cabeça das pessoas de merda, né? Então, quem eles pegaram para ser o diretor desse coisa de propaganda? Um nazista alemão, que era diretor de uma escola no Uruguai. E eles dizem assim mesmo, abertamente, ele era nazista e ele trabalha com neonazistas, mas explica tudo. Está lá na minha página, quem quiser ver, pode ir ver lá. Eu fiquei assim, de queixo caído. Digo, olha, que cinismo. Um nazista para fazer a propaganda, para lavar a cabeça dos uruguaios sobre os assassinos de uruguaios. Agora, esse cara, como era Robert Hans, não, Schultz, algo assim. Enfim, está lá o nome dele, quem quiser ver pode ver. Quer dizer, tudo isso ficou impune. Tudo isso ficou impune. E, sobretudo, no Brasil. Porque, veja, está tudo voltando agora no Brasil. Tem mais de 10 mil militares, parasitas, vagabundos, que nunca fizeram nada, que são da reserva, que estão aí só roubando, estão só roubando o dinheiro público. Entendeu? E o que é que Bolsonaro fez? Nomeou aí um antigo cara do Esquadrão da Morte. Porque esses aí sumiram, ninguém nunca falou, nunca houve punição para essa gente. Bolsonaro nomeou aí um cara que era do antigo Esquadrão da Morte no governo dele. O governo de Bolsonaro só tem lixo. Entendeu? E então o pessoal confia muito naquela história da memória curta, né? Acha que é um país sem memória. Não tem memória curta. É um país sem memória, apaga uma história. E o pouco de memória que tem é de miojo avariado, porque engole tudo que é mentira. O brasileiro é de uma credulidade. Olha só, você viu o caso dessa mulher aí, dessa pastora, que matou o marido, o filho, o genro, o namorado da filha, que tinha 55 meninos que ela pega na rua e leva para casa. Mas que isso? Que falta de controle é esse? É uma pedófila, porque ela pegou o marido, ele tinha 14 anos. Essa mulher levou 55 crianças para casa e fazia lá surubas. Um filho dela conta que transava com ela. Um negócio maluco. E isso acontece no Brasil o tempo todo com essa gente hipócrita que são moralistas sem moral. Porque quando você olha a família Bolsonaro, só tem bandido. A família da Michelle só tem bandido. Você olha todos os aliados de Bolsonaro, só bandido, corrupto, ladrão, assassino e pedófilo. Né? Eles têm foto com todo esse tipo de gente. Inclusive, eu fiz aí uma montagem, botei aí as fotos dele tudinho com esse tipo de gente. Entendeu? E você veja a Damares, uma degenerada sexual. Essa mulher é uma degenerada sexual. Ela, cada vez que ela abre a boca, ela só fala de sexo. Se vê que é uma dama frustrada. Essa mulher roubou uma criança indígena
não aconteceu nada. Quer dizer, o que é que o brasileiro fez? O que é que... Putz, grila, a gente morreu, se sacrificou por causa disso, que está aí, votando num isso que é o mais triste. terrorista que foi expulso do exército. São os que lutam demais, sofrem, e outros que calam, né? Pois é. E outros que compactuam. Não só se calam, como são cúmplices. Sim, sim. Por isso que eu digo, tem pouca memória, ainda por cima é de miojo avariado, porque acreditou em mamadeira de piroca, acreditou em kit gay, acredita em Bolsonaro e família, que mentem diariamente. Eles mentem que nem sentem, rima tudo isso aí, mas é isso mesmo. Entendeu? Eles agora inventaram uma modinha. Cada semana tem um que teve Covid e se curou com cloroquina, porque está havendo aí uma rachadinha de cloroquina com o exército. Isso é rachada. E aí, cada semana é um, tudo desmascarado. A Carla Zambelli, que se curou com cloroquina, que ela nem tinha Covid. Tem a endometriose, né? Aí, cada semana é um que está pegando. Aí já pegou aquele que tem cara de lhama, o mais novo, já pegou agora o Flávio, aí andam nos aviões sem máscara, mesmo sabendo que estão contaminados. Quer dizer, mentira, você sabe muito bem que eles não estão contaminados, que é propaganda da cloroquina. Aí vou fazer o quê? Você fica indignado. Aí todo mundo fala, só tem político ladrão no Brasil. Não, tem um povo safado que vota político ladrão, porque votam há anos. Bolsonaro é votado há 30 anos. Os filhos dele são votados desde os 17 anos. Bolsonaro, a ignorância. O parasita do Bolsonaro está há 30 anos no sistema. Ele é o sistema. Entendeu? E o povo vota dizendo que votou contra o sistema. Além de tudo, ainda tem essa burrice monumental, congenital, e eu estou indignada. Então. Tem a ignorância, tem aqueles que dão as propinas, que prometem fundos imundos, que pagam os pobres para uma cesta básica para ganhar voto. Mentiu aos brasileiros, mentiu com aquele discurso de valentão, de arma, de tudo, e agora está o quê? Virou a galinhazinha do Centrão. A galinhazinha do Centrão. Entendeu? É isso. Um vagabundo safado. E, então é porque ele corresponde a 57 milhões de brasileiros, no mínimo. Velhaco. Tem a velhacaria, assim, que está impregnada na nossa sociedade, no nosso país. Entendeu? Nós somos corruptos, infelizmente, é um povo corrupto, assim, tem muita gente corrupta. Não generalizo que é todo brasileiro, mas pelo menos 57 milhões estão aí defendendo, inclusive defendendo pedófilo, atacando criança de 10 anos que é estuprada, que está grávida e que chamando de assassina, entendeu? Modificar aí a lei do aborto, vão controlar e não fazem nada contra os pedófilos. Por quê? Vai ver lá as fotos que tem de Bolsonaro com pedófilo, general, com coronel pedófilo, com pastor pedófilo, entendeu? E acusa a gente de ser pedófilo, né? Então, eu estou muito indignada. A única coisa que eu posso fazer é poesia. E minhas lives aí para que as pessoas pensem, para que as pessoas acordem e digam, mas o que é que eu fiz do meu país? Porque o que fizeram, o Brasil vai virar o quê? Um país extrativista, uma colônia extrativista de novo. E vai ficar o quê para o brasileiro? O rebutalho. Porque quando você vira um país exportador, você exporta o que você tem de melhor. Aí fica o que tem de pior para a população. Então o brasileiro vai ter um rebutalho. E merece, porque Bolsonaro mandou todo mundo comer capim. Aí ele vai deixar capim mesmo para o brasileiro, entendeu? Aí ficam contentes. O Brasil nunca exportou tanto. Aí é o que exportar o agronegócio? Ele exporta, faz plantação de soja e tudo envenenado. Aproveita todos os nossos recursos. Isso. Importa a soja, porque fica com veneno, porque envenena a terra. Estão matando os índios para roubar as terras deles, entendeu? Acabando com a Amazônia, daqui a pouco ninguém mais respira. Acabando com a Amazônia. Então, estão acabando com o quê? Com o brasileiro. O brasileiro vai ser escravo, vai ser vira-lata escravo. O Brasil vai ser colônia extrativista, que envia tudo para fora. E esse povo do agronegócio, você pensa que eles gastam o dinheiro que eles ganham no Brasil? Não serve, o dinheiro da exportação do agronegócio não serve para o Brasil, não serve para nada. Sabe por quê? Porque
o dinheiro que eles ganham, depois eles mandam para os paraísos fiscais, porque a elite brasileira nunca investiu no país. Ela manda a grana toda para fora, porque ela compra casa em Miami, ela compra casa em Paris, entendeu? E só isso. Então, o brasileiro, lamento, mas é otário. Usam todos os nossos recursos e o dinheiro não volta para o país, o dinheiro fica totalmente fora e o povo cada vez mais miserável. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar sem segurança alimentar no Brasil. Sim. Já estamos nessa crise, já vão gastar o dinheiro da reserva que Lula deixou. Lula e Dilma deixaram 380 bilhões de reserva, já foi autorizado a dar para os bancos. O banco só rouba. Aí nós vamos ficar sem segurança alimentar. Só quem vai poder garantir essa segurança alimentar, quem é? É o campo que garante a segurança alimentar. E só quem faz uma plantação que se pode comer realmente é o MST. E o que é que eles estão fazendo? Tentando destruir o MST, né? Porque são as pequenas plantações familiares que sustentam a maior parte do povo brasileiro. Mas o que é que eles fazem? Vão destruir o MST e vão aplaudir. O brasileiro é assim, quando ele tem uma coisa boa, ele mata. Ele mata aquela coisa boa. Né? Lula fez tudo assim que pôde pelo povo brasileiro. Aí o que fizeram? Difamaram Lula, prenderam o Lula, derrubaram o Dilma. Aí o que é que tem agora? Um bunda suja, marmita de torturador, entendeu? Que insulta todo mundo, que rouba em família. Né? Falar nisso, Michele, por que Queiroz botou 89 mil na tua conta? Entendeu? E ele responde, não, quer dar soco em jornalista. Entendeu? E fica mentindo e o povo defendendo. Está subindo aí nas pesquisas. É uma coisa tão surreal, tão fora surreal, de. É surreal. Não tem o que dizer. Tanta raiva que já está me dando calor. Não tem nada o que dizer. Então, bom, eu sei que você vai ter que fazer uma outra live. Vamos terminar agora com. Isso, temos uns 15 minutinhos ainda. O que você quiser contar e quiser finalizar. Não, mas porque senão eu vou aqui estoporar e vou começar a escolher. Então, respira fundo, que a tua história sobre a tua militância nesse espaço da ONU, sua exposição, com a exposição da escravidão no museu. Eu levei, fiquei lá 2 dias, então, num congresso, né, onde discutimos muito essa coisa. Está lá, vem quando eles me telefonam. Eu fiquei muito amiga do cara responsável lá, então vai ficar lá até 2024. Eu nem me incomodo mais, nem pergunto, sabe? Porque está realizada, ela seguiu o caminho dela, já chegou onde tinha que chegar e pronto. Eu cuido agora de poesia, né? Então, esse ano saiu o meu primeiro livro no Brasil, que é Cartas de Amor e de Ódio, que são ligadas a minhas histórias de amor, na realidade. Não tem nada a ver com a minha história, são meus casamentos. Esse você reserva para mim, que eu vou querer de qualquer jeito. Tá certo. A Cota Editora deve estar tão corrigindo. Tem aqui, Lisboa. Mas vai ter aqui também em Portugal, né? Vai ser lançado em Portugal. Estarei lá. Ah, bom. Então, mas deixa eu te perguntar só uma coisa. Só para a gente finalizar, a exposição da ONU, esses teus quadros, fizeram um catálogo? Você tem isso em registro? Não, o catálogo fiz eles fizeram cartazes e publicações, tem publicação, mas eu nem fui procurar, sabe? Está lá, está em Genebra, nos direitos humanos. Que seria interessante ter um livro, né? Um catálogo com essas fotos todas. Tem o livro, tem. Então, agora conta Cartas de Amor e Ódio. A Carta de Amor e Ódio é a história assim, dos meus amores, né? Não é ligada à história de vida, assim, da prisão, dessas coisas, não. É mais ligada aos amores. Mas é uma coisa de rir, né? Assim, eu gosto muito de rir, então tudo que eu faço está com ironia, com sarcasmo, né? Então, eu conto meus divórcios, as festas que eu fiz de divórcio, né? Todo mundo faz festa de casamento, eu fiz festa de divórcio. Então, eu conto em poesia essas histórias, é engraçado. Mas, bom, não posso dar o spoiler todo, não, porque senão depois ninguém vai querer, né?
Não, Inês, mas olha, você tem que fazer um livro contando essa tua história toda, essa Eu tua estou fazendo trajetória. agora, eu estou fazendo. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, depois eu transcrevo, tudo que eu conto eu transcrevo e tô, já comecei a juntar aí os. O título podia ser até Cartas a Nina, que aí você junta tudo Pode isso. ser, sim, inclusive pode ser. Estou pensando ainda. Então, fantástico. Olha, foi fantástico esse tempo ouvindo suas histórias. Eu sei que tem muita coisa ainda que está por vir. Então, depois, quem sabe, mais para frente a gente vai ter a parte 3, né? Ah, A quem gente sabe, vai né? deixar passar mais um tempinho para a gente ter a parte 3 para as novas aventuras aí das coisas que você está construindo, seus projetos, seus livros, esse tempo que você está aí separando seus poemas. E assim, é fantástico e tem que te agradecer muito por esse momento. Se Não, o que você quiser falar mais, o tempo é seu. não, eu que agradeço. A gente vai terminar com um poeminha que eu fiz hoje de manhã, né? Simplesinho, assim. Biografia de um Então, poeta. A biografia de um poeta é a história do mundo. Sentido, ressentido, recolhido no além, no aquém, no limbo dos esquecidos, para os que se foram, para que os que estão por vir, no mar do além da vida, da terra, manto dos mortos. Poesia faço porque sim, e porque não, por nada, e por isso mesmo. Por isto, aquilo, e insisto, para os que não existem, para os que existiram, para os desaparecidos, para os fracos que desistiram, para os heróis que resistiram. Pronto. Então, esse poema eu dedico aos meus amigos do 68, que são meu grupo, né, que a gente ainda hoje se junta para conversar, para ver o que é que se pode ainda fazer pelo Brasil. Não está fácil. Não sim, está sim. fácil. Está difícil, está pior do que a ditadura, porque não no sentido das mortes, essas coisas, mas no sentido da cabeça das pessoas, porque eles estão embaralhando tudo, né? Eles estão confundindo as pessoas, transformando tudo, né? E está sendo difícil por isso. Vai ser muito difícil vencer essa coisa, por causa do povo que se entregou. Até porque a gente está numa era virtual das fake news, da falta de informação, da falta de idealismo, né? As novas gerações não têm mais o idealismo que nós tínhamos. Muitos já estão cansados ou não fazem mais parte, desistiram. Então é muito difícil. Ou você é político ou você é idiota, como dizia o piloto de Portela, né? O político, ele que cuida da coisa pública, o idiota, ele se volta para o seu umbigo. É muito complicado, mas vamos ter esperança, vamos resistir sempre. E muito obrigada pela tua luta, pela tua história. Não, eu que agradeço. Um beijo a todo mundo que estiver por aí. Eu tenho certeza que meu amigo Marco Nico está aí. Tá sim. Depois você fala com ele, responde a todas as mensagens do pessoal que deixou aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam mais uma vez. O vídeo vai estar disponível no YouTube, tem a parte 1 e agora vai ficar a parte 2. Vale a pena todo mundo ver, compartilhar, divulgar. É uma história de vida, é uma história que todo mundo precisa ter um conhecimento, porque a gente realmente, esse nosso Brasil, precisa de muito mais Inês Oludé da Silva nesse tempo. Tem muita gente aí boa também. Sim, tem muita gente boa. Não pode desesperar, tem que ser otimista e alegrias, porque quem gosta de tristeza é fascista. Sim, é isso que nos salva. Então, Inês, mais uma vez, gratidão. Então, a gente vai se falando. Bom descanso também. Dia 19 a gente está de volta, tá? Com certeza. Beijo a todos. Beijo, querida. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Isso, obrigada.